e ele começa a buscar ao Senhor, o Deus de Israel, seguindo o exemplo do seu antepassado Davi. Nesse tempo, o povo estava afastado de Deus e passava por uma decadência espiritual, onde eles adoravam outros deuses e abandonaram o seu Deus. Então Josias, ele começa uma reforma quando ele toma consciência de que eles estão afastados do Senhor. Ele começa a destruir os altares e começa a reformar também o templo do Senhor. No versículo 14, o sacerdote Hilquias encontra o livro da lei, que foi escrito por Moisés, e diz assim: enquanto eles estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei escrito por Moisés. E eles levam esse livro até o rei, e eles leem para o rei. E no versículo 19 diz que quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, ele rasgou as suas vestes como sinal de arrependimento. E a partir daí ele começa uma busca incessante pelo Senhor, por aquilo que eles abandonaram, que eles deixaram para trás. E ele reconheceu que eles não foram ensinados, a servir ao Senhor, a buscar a Deus como seus antepassados. E por isso eles estavam vivendo aquele processo de decadência, de abandono, e a nação estava completamente afastada do Senhor. E o rei, ele toma um posicionamento. Então ele se arrepende, ele se humilha e ele se prostra diante do Senhor. E lá no versículo 27 vai dizer assim: você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele. E você se humilhou e rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. E nesse momento ele junta toda a nação, todo o povo, e chama o povo ao arrependimento. E ali, a partir desse momento, existe uma mudança. As pessoas começam a buscar o Senhor, se arrependem dos seus pecados, e nós vemos que algo extraordinário acontece, porque toda a nação foi mudada a partir dessa atitude que o rei teve. Então, o que nós aprendemos com isso? Qual a lição que nós podemos aprender? É sobre o poder da palavra. A partir do momento que eles buscaram o Senhor, que eles leram a palavra de Deus, nessa época a Bíblia ainda não estava completa, existiam os livros da lei, que eram os livros escritos por Moisés, o Pentateuco, e eles abandonaram isso tudo. Mas a partir do momento que eles se voltaram para o Senhor, voltaram a obedecer às leis, voltaram reformaram essa aliança que eles tinham com o Senhor, tudo na nação mudou e eles passaram a viver em paz. Então nós podemos ver que quando nós tomamos esse posicionamento, nós nos arrependemos, nós buscamos a palavra do Senhor, nós praticamos a palavra do Senhor na nossa vida, nós podemos ver mudanças. Então que esse texto, convido as irmãs para ler todo o capítulo, é uma história linda, onde nós
podemos aprender muito mais, mas eu acho que uma das lições mais importantes é o arrependimento, né? A tomada de consciência e o arrependimento dos pecados. Então, que nós possamos estar nos voltando ao Senhor nesse tempo onde nós vemos tanta heresia, onde nós estamos vendo um afastamento do Senhor, uma falta de temor, nós possamos estar buscando cada vez mais a face do Senhor, buscando a sua palavra, buscando conhecimento, nos enchendo de Deus, para que a nossa vida seja transformada, nossa família e a nossa igreja e, consequentemente, a nossa cidade, a nossa nação. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por nós.